E aí, gente, tudo bem? André aqui do Cansado Games. Hoje o motivo do vídeo não é por causa de gameplay, né? No caso, eu não tenho produzido nada por esses dias, já bem mais de dias, na verdade, semanas, né? Porque a gente tá com uma situação um pouquinho delicada aqui em casa, e tal. Eu acho que eu até mencionei pra vocês já, é que a gente tá ajudando minha avó aqui, que ela tá em processo de recuperação, fez uma cirurgia na perna, tal, não sei o quê. Então requer bastante cuidado, né? No caso. E, e aí não dá pra ficar gravando, que acaba tendo muita interrupção, muita coisa. Eu também não sei editar vídeo. Fora também a incomodação que é pra ela no momento de descanso e tal, tudo, e aí você tá gravando e tal, aquela coisa. Enfim, é um conjunto de fatores aí. Mas enfim, um videozinho aqui e ali até que dá pra fazer, né? Dependendo do horário aí. Uma coisinha curta, né? Agora, uma gameplay aí de umas 3 horas já dificulta. Bom, enfim, o motivo do vídeo hoje é para compartilhar uma coisa que eu parei para pensar depois que eu vi uma postagem a respeito de inteligência artificial, né, no caso. Que eu vi aquilo e falei, cara, faz sentido. Isso aí é real. Que basicamente era o quê? Consistia no seguinte, pegaram a imagem de um filme, né? Onde o cara se apaixona por uma inteligência artificial. Daí mostrou a data lá, acho que começo dos anos 2000, coisa assim. Aí o cara zoando, né? Pô, ele tá apaixonado pelo computador, né? Pela inteligência artificial e tal. Ok, né? E aí corta pra 2025, né? Não sei o que, aquele mesmo cara, todo deprimidão e tal, não sei o que. E aí, tipo assim, nossa, não vejo a hora de chegar em casa pra contar para contar o meu dia para o chat GPT, entende? E aí eu comentei lá, tipo assim, real, isso é uma coisa real. E de fato é real, né? E isso traz vários paralelos aí com obras distópicas, né? No caso, por exemplo, o Blade Runner, né? É, aquele policial lá, ele vive com uma inteligência artificial projetada para fazer companhia para ele, né? Que seria mais ou menos hoje essas namoradas virtuais, né? Que você já tem inteligências artificiais treinadas para te fazer companhia. Daí o cara fica com o celular lá, monta a namorada dele e fica batendo papo. Então é a mesma, acho que é Joy o nome, né? No caso. Então é a mesma lógica, né? No fim das contas. E no fim, eu digo que isso é real e também preocupante. Porque o que acontece? Isso mostra onde é que a gente está na fila do pão como pessoas, né? O quão raso as relações têm se tornado, né, no fim das contas. Porque no momento em que um computador consegue prover, em certa medida, conforto emocional para uma outra pessoa, né, para uma pessoa no caso, porque é um computador, né? Então você já começa a olhar assim, onde que estão as relações humanas? Onde é que a gente está na fila do pão como pessoas? Entende? Tem que estar num nível assim de comprometimento muito raso mesmo, né? E aí eu até parei para pensar sobre alguns dias que eu fui andar e tal e conversar. Aí eu percebi, eu falei, cara, tipo assim, foi um momento bacana, né? Do passeio e tal, tudo. Você vê uma pessoa que você não via há muito tempo, sentar, comer algo junto, jogar uma conversa fora. Mas ao mesmo tempo você pensar assim, cara, em certa medida, parece que
havia uma distância, entende? Entre eu e a outra pessoa. Então, assim, a gente tava lá, mas não tava lá. É um negócio esquisito. Então, aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque, assim, se a gente tá num ponto da vida onde você tá com a outra pessoa, e aí você sente que, embora aquela pessoa esteja fisicamente lá com você, ela não está, vamos colocar assim, espiritualmente com você, então, na verdade, ela está presente só de corpo. Compreende onde eu quero chegar, o que eu quero falar? Então, nesse exato momento, essa pessoa pode ser substituída por uma inteligência artificial, porque ela está oferecendo para mim uma interação social desalmada. Compreende isso? E isso também vale de mim para outra pessoa. Porque no momento que você falou, cara, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos conversar, bora. E aí eu vou ali meio a contragosto, coisa e tal, o tempo todo fico olhando meu celular e, nossa, legal. Respondendo de uma maneira genérica, sem ouvir o que você fala, sem ponderar o que você fala. Então eu tô só de corpo, entende? Eu não tô ali vivendo o momento de fato. Então, então eu parei para pensar, eu falei, cara, isso tem se tornado real e isso explica por que que tem esse movimento, né, de pessoas preferindo interagir com inteligências artificiais. Por exemplo, eu uso inteligência artificial é, como uma espécie de tutor educacional, né? Porque, por exemplo, tem várias questões de matemática, coisa arada, lógica, etc. Várias matérias que eu busco estudar por conta, mas que chega uma hora que eu falo, cara, isso aqui eu não entendo. Eu não tenho como eu entender sozinho, entendeu? E aí eu vou e entro pra inteligência e pergunto, cara, isso aqui assim, assim, assado, como que é, né? Me explica o que que você sabe, né? Tenta cortar isso em miúdos, né? Pra mim, no caso. E aí aquela inteligência vai e explica, no caso. Que, mas você poderia ter um professor, uma pessoa, sim, poderia. Mas a limitação de uma pessoa é o seguinte: primeiro, essa pessoa deve existir com uma certa carga de conhecimento. Começa por aí. Segundo, eu tenho que acessar a inteligência dessa pessoa de alguma forma. Se é um professor, muito provavelmente eu tenho que pagar, porque essa pessoa não vai ficar me ensinando de graça. Então a gente já tem uma série de, de, de limitações aí no caso. Ao passo que eu paguei uma taxa única de ingresso e aí eu uso essa inteligência artificial à vontade. Ela não se cansa, ela repete a informação 1000 vezes, entendeu? E assim vai. Então, como uma ferramenta de estudo, de tutoria, nossa, tem um valor imenso. Que, particularmente, eu recomendo que você use a inteligência artificial como uma espécie de professor para você, para ir te ensinando, para ir pulindo habilidades, para isso. Se você pegar uma inteligência artificial e mandar ela fazer o seu trabalho, as suas habilidades, escreva um texto, melhore esse texto, não sei o que, tal, tal, tal. No curto prazo, você vai ter um ganho em produtividade, etc. No longo prazo, você vai ter uma perda em qualidade de habilidades suas. Vai chegar um momento em que você vai se tornar analfabeto, porque tudo tem uma inteligência artificial escrevendo, interpretando para você, compreende? E, então você tem que ter cuidado com isso, né, no caso. Então, se você for usar a inteligência artificial, eu pessoalmente eu recomendo que você a utilize como uma espécie de tutora educacional, compreende? Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha dificuldade com cálculo de volume dos sólidos, lá, do cone, triângulo, não sei o que, etc. E aí você, cara, como que faz o cálculo? Qual que é a fórmula? Me explica. E tal, tal, tal. E ela vai te explicar. Pá, 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 é assim, surgiu desse jeito, a fórmula é essa, por isso, etc. Então tem muito valor. Se você tem problema com, sei lá, botânica, aí você fala, cara, o que que você sabe me ensinar sobre tal assunto de botânica? Vai começar a te explicar, vai começar a te ensinar, e você vai poder
fazer um estudo à exaustão, diferente do que seria possível com um professor de verdade, vamos pôr assim. Porque essa pessoa sente fome, frio, cansa, fica irritada. Porque vai chegar uma hora que eu falo assim, meu filho do céu, mas você é muito burro. Como é que você não entende isso aqui? Como é que você não sabe isso aqui? Entendeu? Meu Deus do céu, eu já te expliquei 15 vezes e você não entende a mesma pergunta. Compreende? Então, porque quando você tem um professor de carne e osso, você tem ali de fato. é, Como é que eu vou te falar? Uma inteligência, né? Então você está acessando uma inteligência. Só que é uma pessoa real, uma inteligência real, orgânica, né? E no momento que você utiliza uma inteligência artificial, é uma máquina, é artificial, né? Só que a questão é a seguinte, que essa inteligência artificial, ela não vai se cansar. Ela vai te responder, se você perguntar 1000 vezes a mesma coisa, ela vai te responder 1000 vezes. Ela não se cansa. Então ela vai te ensinar, ela vai te explicar. Não é ela de fato te ensinando. Ela vai compartilhar dentro lá do banco de dados lá de acesso de informação que ela tem. Tanto que se você perguntar para ela, até que ano seu banco de dados é atualizado? Ela vai dar o tempo lá. Ela fala assim, tá até tal data, não sei o que, tal, tal, tal. Entende? E aí ela vai, e aí ela vai te explicar lá. Ou seja, eventos posteriores à última atualização dela, ela não vai saber te responder. Então você fala assim, não sei o que, da história recente, pá, pá, pá. Se esse evento ultrapassa a última atualização dela do banco de dados, aí ela não tem como ela saber, entendeu? É tipo assim, ela não viveu aquilo. Agora, se é uma coisa anterior, ela vai conseguir te explicar. É importante também você ter um certo cuidado com essas inteligências artificiais, porque elas são treinadas, né, no caso. Então, uma das questões, por exemplo, que é falado com a inteligência artificial chinesa lá, por exemplo, é que ela tem um certo viés pró-China. Então, se você falar para ela assim, não sei o que, me explica aí sobre Taiwan ser um país, não sei o que, aí já, não, peraí, que não é bem assim, tal, papapá, compreende? Então, existem várias inteligências artificiais do mercado, etc e tal. Então, é sempre bom dar uma avaliada. Você tem lá umas perguntas de teste, uns negocinhos lá, coisa e tal. Aí, se você quiser perceber se ela tem um certo viés político no seu treinamento, vamos pôr assim, né? Você faz uma questão espinhosa, você escreve uma questão espinhosa, copia e cola em cada uma delas e vê as respostas que elas dão. Aí você vai meio que fazer um fact-checking, assim, um negócio assim. Você vai dar uma checada em qual delas que é enviesada ou não, né, no caso. É, essa questão assim de você se utilizar de uma inteligência para fazer os trabalhos por você não é novidade, né, no caso. Nos tempos antigos você tinha escravos, né, no caso. Então, por exemplo, tarefas que eram assim intelectuais, só que consideradas também de caráter mecânico, né? Como por exemplo, calcular, né, no caso, ou redigir e tal, normalmente eram feitas por escravos, né, no caso. Aí é claro que daí você inventa a calculadora, não sei o que, então essas tarefas já vão deixando de ser necessárias que você tenha um empregado só para isso, coisa e tal. Vai mudando conforme a complexidade e tal, não sei o quê. Porque, por exemplo, na Grécia Antiga, interessante era o quê? Filosofar, era você pensar, você imaginar as coisas, era isso. Era a atividade política e por aí vai. Então, o trabalho de escravo, ele era também o trabalho braçal, mas também o trabalho intelectualmente braçal, vamos pôr assim, né, no caso. Então, você escrever ali um texto, ali um pequeno, coisa e tal, não sei o quê. Tipo um memorando, vamos dizer assim, né, no caso, tal tudo. Ou então fazer cálculos simples. Tem que medir aqui a área aqui do negócio, o que, tal. Eu não tô com saco para isso, quero pensar aqui na cidade perfeita. Aí o escravo fazia isso, coisa e tal. Então não é de hoje, né? Mas era importante que você também soubesse fazer isso por sua própria conta, né? E segue sendo importante.
que você faça isso, porque senão você abdica de parte do conhecimento. Se você não sabe como fazer isso, chega uma hora que também você não consegue ver o defeito no objeto produzido e também nem algum erro proposital na produção daquele objeto, por falta do seu próprio conhecimento. Então, é claro que o cidadão grego ali, ele tinha o conhecimento nessas matérias, né? Só que, até porque, senão ele não conseguiria julgar, avaliar o trabalho do escravo. Ele seria daí escravo do escravo, compreende? No caso. Mais ou menos igual acontece quando você precisa de um tradutor. E aí entra a questão do ditado que fala assim: todo tradutor é um traidor. Entende? Porque daí o que acontece? No momento que você precisa de um tradutor, você não sabe aquela língua, você não faz nem ideia, você fala, ó, fala pro cara assim, assim, assado. Se o tradutor quiser te sacanear, ele te sacaneia. E você não faz nem ideia do que está acontecendo. Compreende? Então é isso. Bom, enfim, mas já tá perdendo o foco ali um pouco, mas assim, tipo, perdendo o foco, dando foco, mas anyway. É, então é isso, é tipo assim, me fez pensar, né, no caso, como que as relações humanas têm se tornado mais rasas, né, no caso, mais superficiais, muitas vezes. Como que a gente tem se tornado progressivamente mais desalmado, né, no caso. Então, eu penso que isso aí é uma coisa válida para a gente refletir, para a gente pensar como pessoas mesmos, o que que a gente pode fazer para confrontar essa realidade distópica, né? Porque é uma distopia. Imagina, chegar num momento da vida que a gente tá tipo no Blade Runner lá, você contratar um serviço de namorada virtual para te fazer companhia, porque a companhia das pessoas já se tornou uma coisa assim, não necessariamente ruim, mas a humanidade caiu num grau tão baixo de confiabilidade, de falta de virtude, né? Que daí você passa a ter mais confiança num construto do que numa pessoa, compreende? No caso. A gente vai se tornando progressivamente desalmado. Isso é algo preocupante, a gente tem que pensar nisso, né? No caso. Porque, no fim das contas, a essência do homem é a sua alma, né? No caso. Se a gente simplesmente perder isso, o que que a gente é? A gente é uma casca, né? No caso. Então, a gente abre mão da nossa humanidade. Em favor do quê? Ah, mais produtividade, mais não sei o que, tal, tal, tal. Mas não necessariamente a gente vai estar melhor por isso. Não vou nem entrar no critério de mais feliz, mas de melhor como humanidade, como pessoas, como tudo. Entende? Porque a gente não pode simplesmente sair justificando todas as mudanças como válidas e justificáveis se forem em prol de necessidades materiais. Compreende? Que esse é um erro comum que há no Brasil. Que é tipo assim, ah, mas tal coisa, pô, isso aí que você tá fazendo isso aí é errado, cara. Isso aí é pecaminoso, isso aí é imoral. Ah, não, mas eu ganho dinheiro com isso, movimento uma indústria, não sei o que. Então pronto, tá justificado. Não é por aí. Se for desse jeito, a gente está simplesmente vendendo a nossa alma. É isso. Você está vendendo sua alma, né? Porque aí tudo você justifica na base do dinheiro, né? No caso. Então daí, e não é por aí. Pelo menos não deveria ser, né? No caso. Porque no momento que você vendeu sua alma, você vendeu a si mesmo, você perdeu toda a perspectiva de salvação, né? No caso, tal, tudo. Então isso aí é algo importante. É importante para a gente se pensar. Porque é um movimento que eu percebo que está bastante presente mesmo. Você tem visto mais anúncios, né? Tipo assim, ah,
namorada virtual, cria a pessoa perfeita, não sei o que, tal, tal, tal. Isso tudo tem que ser melhor avaliado, isso tudo tem que ser melhor pensado. Porque senão, cara, onde é que a gente vai? Entende? Tipo, onde é que isso vai parar? Não vai. Simplesmente não vai, não vai parar. A gente vai cair num Blade Runner da vida, né? Relações superficiais. A gente vai viver uma distopia. Na verdade, o Brasil já é uma distopia, né? Em uma boa medida. O Brasil meio que. Quando a gente pega aquele meme, né, do o Brasil não é para amador, é um fato. Porque se você pegar um gringo e tentar explicar pra ele a loucura que é o Brasil, cara, ele custa pra entender, tá? Leva um tempo pro cara entender. E ele vai fazer aquelas perguntas, "Não, mas por que que não se resolve? Por que que não se revolve? Por que que não faz isso? Por que não faz... Até o cara conseguir se atualizar de tudo que rola aqui, cara, é grande. A bronca é grande. Então, isso é um outro fato. O Brasil é uma distopia. A gente já vive uma distopia. Não assim completona, né? Mas uma distopiazinha, né? No caso, uma distopiazinha. E isso tudo a gente tem que levar em conta. Isso tudo a gente tem que pensar. Chega uma hora que no próprio Brasil as relações sociais vão ficando tão dificultadas, rasas e hostis, né? No caso, que daí você vai simplesmente preferir namorar uma inteligência artificial, né? No caso. Porque tem muita gente, cara, que ele quer uma companhia, entende? Ele quer uma companhia, ele quer alguém para conversar, alguém para relacionar. Porque no momento em que as pessoas falam assim, ah, eu quero me casar, mas eu não quero ter filho, então você já jogou fora o sentido do próprio casamento. Que casamento é para você ter filho, né? No caso. Porque se você falar assim, eu quero casar e não quero ter filho, então é, porque que te impede de viver como amigo? Coabita ali os dois na mesma casa, são amigos e fica assim, entende? Porque se você parar para pensar que o sexo sem o objetivo de reprodução não passa de uma masturbação um pouco mais elaborada, onde um usa o outro, né, no caso, no final das contas é isso. Você pode não concordar, é um direito seu, mas no final das contas é isso, né? Então perde-se o objetivo de muita coisa. Então daí passa a fazer muito mais sentido eu namorar uma inteligência artificial do que eu gastar meu tempo investindo num relacionamento com uma pessoa, não sei o que, tal, tal, tal. Compreende o ponto final aí da coisa? A gente precisa repensar o caminho que a gente está tomando como pessoas, né? Como humanidade, para onde é que está indo a nossa alma, né, no caso. A gente tem se tornado progressivamente mais desalmado. E isso é um problema, né, no caso. E o desejo por se relacionar com inteligência artificial é só mais um de tantos reflexos, né, no caso. Bom, eu acho que é isso. Acho que eu tentei elaborar o melhor que eu pude aqui. Não sei se eu consegui ser bem claro e conciso em tudo, até porque quando eu faço esses vídeos eu não faço eles tendo planejado um roteiro nem nada, né? Eu pego uma ideia num momento ali e acabo gravando. Mas é isso. É isso. Queria dividir esse pensamento aqui. E aí, vamos conversando aí, manda no comentário, sei lá. É isso. Abraço, até mais.